Temendo a delação premiada, políticos, ministros e autoridades citadas no caso do Banco Master elevaram a pressão para que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal solte Daniel Vorcaro. Após Dias Toffoli se declarar suspeito e ser afastado do julgamento na segunda turma, que começa inclusive amanhã, aliados do banqueiro avaliam que há grandes chances dessa sessão terminar empatada, resultado que mandaria o banqueiro para regime domiciliar. Apesar disso, a delação seguiria sendo uma forte possibilidade, mas seria feita em outras condições, tirando o Vorcaro do presídio federal e podendo negociar os termos diretamente com a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República. Chamar os nossos comentaristas. Há vários aspectos que envolvem o caso do Banco Master nesta edição de Os Pingos nos Is. Vamos chamar o Luiz Felipe Dávila. Dávila já está preparado, ao vivo com a gente. Dávila, ótima noite a você. Há uma reflexão que vem sendo feita principalmente em Brasília sobre muitas autoridades, figuras importantes que poderiam ser citadas caso uma delação premiada venha à tona. Mas há também um cálculo sobre o julgamento de amanhã, né? Os ministros vão analisar a manutenção ou não dessa prisão preventiva em regime fechado. Há quem aposte uma soltura de Daniel Vorcaro para regime domiciliar. Quais aspectos devemos considerar? Boa noite, Caniato, Mota, Musa, Iberaldo e toda a nossa audiência. Temos de considerar duas questões importantes. Primeiro, a pressão da República do Rabo Preso para soltar Vorcaro é enorme, porque todo mundo tem mancha no cartório com essa história. Então, esse é um primeiro ponto importante. Há, sim, muita pressão. Ainda mais quando a segunda turma agora ficou reduzida, já que saiu o Dias Toffoli se disse impedido de votar. Teremos 4 juízes, 4 ministros votando essa questão. 2 certamente votarão para manter Vorcaro preso. O relator da matéria, ministro André Mendonça, e Luiz Fux. Agora, os outros 2 são Gilmar Mendes e Cássio Nunes Marques. Gilmar, como nós já vimos, toda hora defendendo o corporativismo interno e, portanto, protegendo os seus amigos de corte, provavelmente vai votar pela soltura de Vorcaro. Nunes Marques é uma incógnita, mas nós não podemos esquecer um fato muito importante. Um dos políticos que mais se empenhou para a sua aprovação do seu nome para a Suprema Corte foi justamente o presidente do PP, senador Ciro Nogueira, que tem muita explicação para dar com a sua relação muito amiga com Vorcaro. Aliás, Vorcaro disse em uma das mensagens que Ciro Nogueira era um dos seus grandes amigos da vida. Então, cria-se sim esse sentimento de que se Nunes Marques votar pressionado por um membro da República de Rabo Preso, que é o senador Ciro Nogueira, e teríamos um empate de 2-2. Empate de 2-2 é vitória para Vorcaro. Ele seria solto e voltaria à prisão domiciliar. Por isso, é um enorme risco a votação de amanhã para a soltura de Vorcaro. Pois é, vamos saber amanhã, né, sexta-feira, qual será o posicionamento dos ministros. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal julgará a prisão de Daniel Vorcaro. Vamos chamar, o Cristiano Beraldo está com a gente aqui no estúdio em São Paulo. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. As muitas análises, os muitos ingredientes que envolvem a prisão preventiva, mas em regime fechado, de Daniel Vorcaro, e amanhã a segunda turma se debruça, vota para mantê-lo em regime fechado ou até abrandar essa prisão para prisão domiciliar. Enfim, quais aspectos, o que é preciso considerar nessa votação que será iniciada amanhã? Bem-vindo. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Dávila, Musa, e boa noite, audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, o que a gente precisa considerar é que, nesse momento, tendo em vista as características desse caso do Banco Master, a opinião pública pouco importa. Há o envolvimento de pessoas em todas as esferas de poder e, quando isso acontece,
todos se dão as mãos e o que vale é o poder que cada um exerce para proteger a si próprios e a essa estrutura de poder que domina o Brasil. Portanto, a decisão que será tomada, ela será tomada com vistas a equacionar todas essas forças, porque mesmo que contraria a opinião pública, eles sabem que com o passar do tempo outras coisas vão acontecer, daqui a pouco a gente vai ter Copa do Mundo, outros episódios dessa vida cotidiana absurda, desse Brasil inviável, vão tomar conta do noticiário e a vida vai seguir. Mais ódio ou menos ódio a essa altura, pouca diferença fará, até porque essa decisão será tomada não por aqueles que dependem do voto, mas por aqueles que têm o seu assento e o poder da sua caneta garantidos até os 75 anos de idade. Pois é, e é preciso refletir também sobre a figura de André Mendonça. Ele decretou a prisão de Daniel Vorcaro e muitos entendem amanhã como um grande teste para André Mendonça como relator do caso. Chamar o Roberto Mota. O Mota está preparado ao vivo lá no Rio de Janeiro, já está em tela comigo. Mota, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Há uma leitura feita em Brasília de que muitas figuras importantes estariam unidas para, de alguma forma, estimular uma decisão que permitiria a saída de Daniel Vorcaro da prisão em regime fechado, ficaria em prisão domiciliar. Isso, inclusive, na leitura de muitos, evitaria até o risco de uma delação premiada. Quem tem medo. Bem-vindo. A surpresa, Caniato, é que não tenha sido cogitado ainda transformar a prisão em regime fechado numa prisão num clube em Londres, degustando um exclusivo uísque escocês. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. As camadas de absurdo, nesse caso, são muitas. Então vamos focar apenas no principal. Esse banqueiro não tem foro privilegiado. Esse caso deveria estar sendo julgado em um tribunal de primeira instância. Quanto ao envolvimento de autoridades e poderosos, a única resposta possível, efetiva e justa teria que vir do Senado Federal. Bruno Musa também com a gente, vai trazer a sua análise de abertura. Naturalmente, os holofotes voltados para essa apreciação que os ministros da segunda turma farão, a prisão preventiva em regime fechado de Daniel Vorcaro. Possivelmente alguns votarão para manutenção, ou seja, para que ele continue em regime fechado, mas há quem entenda que alguns ministros poderão relaxar essa prisão para um regime domiciliar. Bruno Musa, quais detalhes, aspectos, reflexões você gostaria de dividir com a gente? Bem-vindo. Boa noite, Caniato, Beraldo, Mota, Dávila, todos que nos escutam. Realmente, dias de volatilidade Brasil. Me refiro a outros fatos que comentaremos mais adiante, que mostraram mais um dia de ceticismo no Brasil. Mais um dia que, quando parece que realmente as pessoas tomaram uma consciência clara e começa a fazer uma pressão, ou continua fazendo uma pressão muito forte, que eles começam a ficar encurralados, eis que mais tiros contra a liberdade das pessoas. E o que a gente vê é esses nomes importantes cada vez mais reagindo. E mesmo que se algum momento caia, parece que cairá atirando até o final. Não me surpreende se eles tiverem a coragem, em meio a todos esses indícios que estamos vendo com todas as mensagens, de revogar a prisão de Daniel Vorcaro. Talvez até ontem, se me perguntassem, a minha opinião seria altamente para não. Claramente, não terão peito para fazer isso. Está muito óbvio, está muito claro. Com fatos que aconteceram hoje, como eu repito, falaremos mais adiante, me parece que eles não têm a menor preocupação, nem sequer o receio. E o receio eu estou falando aqui pela pressão da mídia, que vem exercendo forte, mostrando em fatos, mostrando indícios claros. Não estou falando fazendo pressão por fazer. Não, mostrando mensagens, encontros, reuniões, uísques, enfim, tudo que já veio à tona ao longo dos últimos tempos. Contratos que mostram que determinados advogados com contratos de 130 milhões se tornaram advogados mais bem pagos do mundo, muito acima do que o maior escritório de advocacia do mundo, que é um americano,
cobraria por essa prestação de serviço, que até o momento não sabemos sequer qual é o objetivo desse serviço, que está completamente vago dentro do contrato. Ou seja, com todos esses indícios, me parece que, na minha opinião, até ontem eles recuariam. Eis que não, continuam fazendo pressão. Portanto, me parece que qualquer resultado que venha, diferente daquele de manter a óbvia e necessária prisão de Daniel Workar, infelizmente, não me surpreende mais. Hoje eu acordei e cheguei, ou melhor, aqui, um pouco mais perto do Mota, com o nosso ceticismo óbvio do Brasil. Pois é, deixa eu retomar com o Luiz Felipe Dávila, todos em tela aqui em Os Pingos nos Is. Há uma leitura de alguns juristas, viu, Dávila? Primeiro, sobre a figura do ministro Toffoli, as decisões que foram tomadas ao longo das últimas semanas. Primeiro, aquela saída da relatoria, mas sem se declarar impedido. Depois, um outro caso que dizia respeito ao pedido de CPI, né? Inclusive, essa é uma informação importante, trouxemos no dia de ontem. E aí também no dia de ontem a declaração de suspensão ou de impedimento para julgar a prisão de Daniel Workar. Alguns juristas fazem a seguinte leitura: bom, talvez alguns advogados lá na frente consigam entender que houve algum tipo de equívoco ao longo do processo, e isso permitiria a anulação de alguma parte no avanço desse processo. Você teme que isso mais uma vez aconteça no Brasil para casos que envolvam figuras tão importantes? Caniato, toda vez que a Suprema Corte e seus membros se distanciam da interpretação rigorosa da Constituição, nós entramos na seara da subjetividade, da particularidade da interpretação das coisas. Ou seja, saímos do mundo jurídico constitucional e entramos no mundo da política. E no mundo da política, Caniato, vale tudo. Você estica a interpretação de um jeito aqui, coloca um tempero pessoal no entendimento de outro artigo a colar, e o que você tem é esta enorme insegurança jurídica. Porque se você der a Constituição para as pessoas lerem, elas vão entender exatamente o que está escrito lá, em cada artigo. Agora, na hora que você começa a entrar nessa área da subjetivação, bom, aí não tem fim. Então, Caniato, que essa história de futuras judicialização, contestação, certamente acontecerão, porque o padrão já foi impresso pelos ministros ao interpretar tão politicamente, de maneira tão elástica a Constituição e se distanciar daquela função extraordinariamente importante para uma democracia, que é da Corte Constitucional. Esse é o rigor na interpretação do que está na lei, não aquilo que o ministro acha que a lei deveria ser. Então, Caniato, tudo é possível nesse mundo da subjetividade, e isso só aumenta o grau de insegurança política que reina no país. Pois é, mas eu me lembro a época daquela saída da relatoria, viu, Mota, Beraldo, Musa e Dávila. Nós entrevistamos alguns professores de direito constitucional e eles diziam o seguinte: bom, a suspeição de Toffoli naquele caso poderia anular todos os atos que tinham sido determinados por ele, enquanto relator. E aí o STF, em uma manobra ou numa situação quase inédita, opta por aquela saída voluntária do ministro da relatoria. E aí surpreende a suspeição para a votação que trata da manutenção da prisão, que se conecta justamente aos atos que foram tomados naquele primeiro momento, né? Por isso que muitos mencionam, bom, será que isso abriria possibilidade para a judicialização? Você, Beraldo. Olha, Caniato, nós estamos vendo esse jogo de xadrez em que os dois lados me parecem quererem a mesma coisa. Tendo em vista tudo que vem sendo revelado e um incômodo que essas revelações trazem para membros do Judiciário, membros do Executivo e membros do Legislativo, há um grande esforço na cúpula do poder do país para que se diminua a temperatura e a pressão em torno desse caso e que esse caso seja administrado como dezenas de milhares de outros que vão se arrastando longamente por anos a fio no judiciário brasileiro, até que quando sai alguma decisão, ninguém nem mais lembra do que se trata o caso. Agora, nós estamos diante desse trabalho dos advogados
que vão usando tudo que podem para favorecer o seu cliente. A gente precisa lembrar, Caniato, naquela entrevista que houve, no depoimento, na verdade, de Daniel Vorcaro, a juíza, à época, na sequência, quando ele já estava, acho que em prisão domiciliar, na sequência da sua primeira prisão, e aí há um pedido pela senha do telefone dele, que havia sido apreendido pela Polícia Federal no primeiro ato ali de busca e apreensão. E o advogado diz, não, nós não vamos revelar a senha porque há informações íntimas que nós tememos que sejam vazadas e que não tem nada a ver com o caso. Essa era a ideia apresentada pelo advogado naquele momento. E o que a gente viu na sequência? Se vaza a íntegra da troca de mensagens de Daniel Vorcaro com a sua noiva. E essa íntegra tem lá talvez 80% de material, de mensagens que não tem nada a ver com o caso que está sendo investigado, mas expõe a intimidade de Daniel Vorcaro e da sua noiva. Isso toma conta dos sites, das páginas de fofoca, do entretenimento do Brasil, mas, por outro lado, entrega ouro para os advogados de defesa que conseguem claramente demonstrar que direitos do seu cliente, no caso Daniel Vorcaro, foram completamente violados. Então a gente vê, e isso é muito comum em diversas circunstâncias no Brasil, a gente vê esses erros sendo cometidos e depois usando para anular essas operações ou minimizar as consequências daquilo que é descoberto. E aí, só para finalizar, a gente precisa lembrar também, Caniato, em que essas coisas no Brasil ficam completamente impunes. Às vezes, a gente já viu isso acontecer, nós temos uma determinada operação que os envolvidos ali, os condutores da operação, chamam a imprensa, fazem o escarcéu, tem ali os louros da fama por aqueles 5 minutos, mas passam por cima de elementos fundamentais para que o caso tenha consequências efetivas, depois não dá em nada e aí o Estado brasileiro gastou recursos enormes, a sociedade brasileira criou uma expectativa enorme e, no fim, ninguém é responsabilizado por absolutamente nada, nem aqueles que muitas vezes cometeram os atos criminosos e muitas vezes aqueles que usaram o Estado brasileiro para fazer o seu trabalho de forma mal feita. Você, Mota, daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, informações, vamos girar a reportagem da Jovem Pan News, trazer detalhes a respeito da possibilidade de delação de Daniel Vorcaro. Mas esse aspecto que o Beraldo destaca sobre os vazamentos, inclusive teve até um ministro da Suprema Corte que se manifestou a respeito. Ele disse o seguinte: o vazamento das mensagens íntimas de Vorcaro é uma barbárie institucional. E aí há quem faça esse cálculo, né? Que isso já estaria inclusive no roteiro. O vazamento permitiria que os advogados de Daniel Vorcaro questionassem inclusive todo o processo adiante. Enfim, não é exatamente o que nós vimos no passado, mas dá para conectar a várias situações que nós vimos lá atrás, em que equívocos foram cometidos ou interpretaram como sendo um erro ao longo do processo e aí ajuiza uma ação e consegue anular ou reverter parte das decisões tomadas. Bom, primeiro eu quero dizer que eu não fico feliz do Bruno estar se juntando ao meu bloco, ao bloco dos céticos. Eu ouço isso com tristeza. Mas eu tenho a impressão que em breve esse bloco vai ficar restrito aqui ao Dávila apenas. E no dia que o Dávila mudar de opinião, aí vocês já sabem, né? É o dia de tirar o passaporte da gaveta. Eu acho que não há dúvida, Caniato, do que está acontecendo e o que vai acontecer. Eu não tenho nenhuma dúvida. Isso me lembra aquela piada. Vocês sabem onde o elefante dorme? A resposta é: o elefante dorme onde ele quer. E eu acho que a única regra com a qual você pode contar no Brasil, sempre, é a regra do poder. Os poderosos vão fazer o que eles quiserem e vão criar narrativas. E eu acho curioso, porque, como eu já disse aqui várias vezes, eu não sou jurista. Eu tenho profundo respeito pelos juristas, tenho grandes amigos próximos que são juristas, mas me espanta o que tem acontecido com o direito ultimamente, especialmente com o direito brasileiro. O direito virou uma coisa completamente flexível.
coisas que eram sagradas são viradas do avesso, porque se cria uma nova teoria. Eu só vou dar 2 exemplos aqui, né? Que são os que eu me lembro, assim, mas a lista é enorme. O primeiro é essa história de o judiciário abrir inquéritos por ofício. O judiciário é um poder inerte. O judiciário nunca abriu inquéritos. Aí se aproveitou uma cláusula do regimento interno do tribunal, que foi criada para endereçar coisas que acontecem dentro do tribunal, e aí criou sua interpretação. Não, veja bem, com a internet não existe mais dentro, agora também é fora, e é o Brasil inteiro. E aí o item do regulamento interno passou a valer mais do que a Constituição, e existem muitos juristas no Brasil achando isso normal, achando não está valendo, segue o jogo. A outra é a história do flagrante perpétuo. Vocês lembram disso? Prisão em flagrante só pode acontecer quando é em flagrante. Não, mas se foi gravado em vídeo e está na internet, o flagrante é perpétuo. O resumo disso aí é o seguinte: a pergunta que precisa ser feita em qualquer situação é cui bono, a quem beneficia? Quem é o beneficiado e quem é o prejudicado? A partir dessa pergunta, você vai saber exatamente o que vai acontecer. Pois é, antes de passar para o Bruno Musa, o Mota só mencionou o ceticismo dos nossos comentaristas e o otimismo, principalmente do Dávila. Dávila, do jeito que a banda vem sendo tocada, da maneira como as peças estão dispostas no tabuleiro, você mantém aquele otimismo ou, digamos, você desceu alguns degraus rumo ao ceticismo? Não, o meu otimismo sempre é vendo uma linha histórica, não o caso em si. O caso em si é uma desgraça. O Brasil está numa situação de imoralidade permanente, dessa república do rabo preso. Não tenho a menor dúvida que essa é a fotografia do momento. Mas eu sempre vejo o Brasil, quando olhamos a história, aproveitando crises para fazer mudanças profundas. E eu espero que essa mudança profunda ocorra este ano, com o voto consciente dos brasileiros, tirando o PT e Lula do poder, colocando um novo presidente, elegendo um Senado conservador de verdade para fazer o seu trabalho, e isso muda. Como eu disse aqui, em 94 a situação do Brasil era dramática, nós tínhamos uma inflação de 60%, um desgoverno total, e nós tivemos o Plano Real. O Plano Real mudou a história do Brasil, dali vieram as reformas estruturantes do Estado brasileiro. Recentemente, com Michel Temer, a mesma coisa. Tivemos o impeachment de Dilma, juro a 14%, um desgoverno total. E aí o que acontece? Um presidente com um pouco de sabedoria e juízo em 2 anos conseguiu colocar a casa em ordem durante um tempo, até que teve a eleição. Depois de Jair Bolsonaro começou uma nova fase. Então eu sempre vejo, eu não fico, o meu ceticismo não se mobiliza por causa da fotografia do presente. Olhando um pouco mais à frente, eu vejo essa ótima safra de governadores. Provavelmente esses governadores vão ser candidatos a presidente da República, e isso acho que pode mudar o Brasil. Então, Caniato, não é otimismo em relação ao momento. O momento eu vejo com muita gravidade, com muita preocupação, esse desarranjo institucional. Mas eu entendo que crises costumam ser, na história do Brasil, fonte de grandes mudanças e reformas. Pelo menos, até agora, não caímos no abismo. Quem sabe, dessa vez, vamos sair novamente desta crise moral e política e começar a construir o Brasil que queremos. Pois é, uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Seguimos com os nossos comentaristas. Deixa eu passar para o Bruno Musa, porque tem um outro aspecto dessa discussão que a gente precisa analisar, que é a figura do ministro André Mendonça, né, Musa? Uma figura diferente do relator, do então relator Dias Toffoli, e que muitos veem como um jurista muito mais discreto, muito religioso, que ele poderia ser o agente que faria a diferença na condução desses trabalhos. Essa é a sua aposta? É o que nós temos para apostar, né, Caniato? É o que nos está restando. Nós vamos lá de 11, nós vamos retirando cada vez mais em nossas mãos ali os números. Hoje a aposta é essa. Esperemos que uma pessoa que se diz realmente homem de Deus, que supostamente não pode ter mentiras, falcatruas, enfim, todos os pilares que nós
conhecemos, espero que a esperança resida aí, que ele consiga cumprir todos esses pilares que ele diz defender dentro da própria questão da religião, muito acima de qualquer cargo que ele ocupe. A moral, os valores, essas virtudes, que ele consiga cumprir trabalhando diariamente, entregando os fatos a quem tem o dever de saber, que somos nós, a população civil, que financia tudo isso, como eu sempre falo, de maneira obrigatória. Não é de maneira voluntária, é obrigatória. Então, sim, a nossa esperança hoje reside na atuação de André Mendonça, que teve a relatoria para ele e que não é um trabalho fácil. Afinal de contas, como a gente está falando aqui, está na nossa tarja. Autoridades pressionam para tirar. Quando a gente fala de autoridades, está no plural. Então, um grupo de pessoas atuando para retirar Daniel Worcaro da cadeia para diminuir a chance dele fazer a delação premiada que poderia, como consta, derrubar essa república ou, ao menos, balançar. No Brasil, a impunidade, ela costuma imperar. Então, me parece que ele vai precisar de apoio, ou ele vai precisar de maneiras como ele pode ir atuando. Eu acho que esses apoios existem, mesmo que nos bastidores. Como eu tenho falado e mencionei ontem, ele está negociando uma delação premiada direto com delegados da Polícia Federal e não com a Procuradoria-Geral da República. Afinal de contas, a gente já sabe o resultado se ele for via PGR. Consequentemente, me parece que há, sim, pessoas que são, digamos, coadjuvantes, mas que têm um papel importante nos bastidores para conseguir driblar todas essas dificuldades impostas pela burocracia, mesmo que fora da legalidade. Então, a esperança, sim, reside no André Mendonça e, mesmo com ceticismo, como eu sempre falo, tenhamos expectativa, mas não esperanças. E dentro dessa expectativa, que a gente possa manter aquela chama que nos nutre de um mínimo de razoabilidade e de moralidade em um país que está completamente nocauteado no chão. Pois é, daqui a pouco a Rede Jovem Pan se junta aqui a todos nós no programa Os Pingos nos Is, mas eu quero aproveitar e convidar você para participar da enquete do programa Os Pingos nos Is, 2 plataformas onde você pode votar: no portal da Jovem Pan, jovempan.com.br, mas também no YouTube, na transmissão de Os Pingos nos Is, YouTube. Você procura Os Pingos nos Is, tem a pergunta publicada lá, você faz a sua manifestação. E a gente trata justamente sobre a prisão de Daniel Worcaro. Qual será o resultado? O que você acha que vai acontecer? Vão manter a prisão em regime fechado ou vão flexibilizar, mandar ele para casa? Prisão domiciliar. Enfim, são aspectos que precisam ser analisados. Agora sim, todos juntos com a gente aqui em Os Pingos nos Is, muito obrigado pela audiência. Deixa eu passar agora para o Cristiano Beraldo a respeito da figura de André Mendonça. Há uma aposta de que ele, por ser mais conservador, uma figura diferente do perfil de outros, seguiria uma outra linha. E até se aparecer, por exemplo, nomes de outros juristas, ele poderia tomar uma atitude diferente, não ser aquele juiz corporativista que protege os colegas. É preciso considerar essa possibilidade? Olha, Caniato, é preciso, sim, esperar essa possibilidade. O Musa, né, falou no sentido, é o que nos resta, é ter essa expectativa de que o trabalho conduzido por André Mendonça será conduzido com isenção e responsabilidade, é isso. Não tem que pesar a caneta ou ser leniente, tem que fazer o trabalho que é esperado de um ministro do Supremo Tribunal Federal, e isto será suficiente para que os autores dos maus feitos, dos crimes, sejam responsabilizados. E ótimo, porque se o Brasil tiver confiança que o seu judiciário faz chegar consequências para aqueles que andam fora da lei, está perfeito. O problema é que uma andorinha só não faz verão. Ali são 11 ministros, cada turma tem 5, mais o presidente da corte, nesse momento Edson Fachin, formam o colegiado. Aliás, decisões importantes deveriam ser sempre tomadas pelo colegiado, porque assim estabelece a Constituição. Essa criação das turmas, ela foi uma criação para facilitar, dar maior dinâmica aos trabalhos,
mas não é exatamente o modelo que foi desenhado para o funcionamento da Suprema Corte. Portanto, André Mendonça terá que fazer um trabalho irretocável, o trabalho dele depende de outras instituições, o trabalho dele depende de instituições que têm as suas próprias preocupações, muitas vezes têm as suas próprias prioridades, têm os seus laços de compromissos e que muitas vezes podem pisar em falso. E se houver, como a gente falou no comentário anterior, né, esses desvios que vão dando razão para a defesa, aí não adianta André Mendonça fazer o seu trabalho de forma primorosa, porque os escapes, né, as portas de saída serão deixadas ao longo do processo e ele acabará sendo uma voz vencida. É isso que a gente não quer ver, mas sinceramente, pela pressão que existe hoje, eu acho que ele está numa posição quase de isolamento dentro da corte.